O tarifaço do amor, a estratégia para quebrar o brasileiro. Seja muito bem-vindo à Linhagem TV. Eu sou o Henk Petrus e hoje nós precisamos falar sobre o boleto que o sistema acaba de enviar para sua casa. Enquanto você se preocupa em como fechar o mês, o Palácio do Planalto e o Ministério da Fazenda decidiram que o seu esforço não é suficiente. Ele, o governo, lançou o que estamos chamando de tarifaço contra o brasileiro. Não se engane com a propaganda oficial. Eles dizem que é para proteger a indústria, mas o que eles estão fazendo é erguer um muro de impostos que vai separar você da tecnologia, do progresso e até da saúde básica. Mais de 1.000 produtos importados acabam de sofrer um aumento brutal. Da TV que você assiste ao equipamento de ressonância que pode salvar a sua vida, tudo ficou mais caro por um decreto de quem não sabe o que é produzir um único parafuso. Hoje, nós vamos dissecar essa estratégia. Vamos entender por que o Brasil produz menos que Cuba e como ela, a máquina pública voraz, está triturando o futuro da sua família para sustentar luxos em Brasília. Fique atento, porque a ignorância é o que eles esperam de você. A vigilância é o que nós entregamos aqui. Vamos aos fatos. Bloco 2. A anatomia do tarifaço. O cerco aos 1.000 produtos. Neste bloco, precisamos entender a magnitude do ataque. O ministro Fernando Haddad assinou o aumento da alíquota de importação para mais de 1.000 itens, com taxas que sobem até 25%. Mas o que são esses produtos? Não estamos falando apenas de supérfluos. Estamos falando de smartphones, notebooks, televisores e, o que é mais grave, bens de capital. Ele, o governo, alega que precisa proteger a indústria nacional. Mas aqui surge a primeira grande mentira. O Brasil sequer produz a maioria desses itens. Como você protege um setor que não existe? Como você taxa processadores de alta performance ou robôs industriais se não há uma única fábrica desse nível em solo brasileiro? A realidade é que ela, a arrecadação, é o único deus desse governo. Eles estão encarecendo o maquinário que a nossa própria indústria precisa para se modernizar. O resultado é um ciclo de pobreza. A empresa brasileira, que já opera com máquinas de 20 anos de idade, agora terá que pagar muito mais caro para comprar tecnologia estrangeira. Sem tecnologia, a produção fica cara. Se a produção fica cara, o preço final sobe. E quem paga? Você. É o imposto sobre o smartphone que o estudante usa, sobre o notebook que o profissional liberal precisa para trabalhar e sobre o motor que move a economia. Além disso, o impacto atinge o coração da saúde pública. Equipamentos de ressonância magnética e outros aparelhos hospitalares de alta complexidade entraram na lista. Isso significa que o exame que você precisa fazer vai ficar mais caro ou a fila do SUS vai aumentar porque os hospitais não conseguirão renovar seus equipamentos. O governo removeu as exceções da tabela de ex-tarifários, que eram justamente as regras que permitiam importar o que não produzimos com menos imposto. É uma crueldade técnica mascarada de patriotismo econômico. Ele, o Estado, está sufocando o progresso para garantir que o caixa de Brasília nunca fique vazio, enquanto o seu bolso é esvaziado dia após dia. Bloco 3. Produtividade de terceiro mundo. O Brasil atrás de Cuba. O cenário fica ainda mais humilhante quando olhamos para os dados internacionais de produtividade. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil ocupa a vergonhosa 94ª posição no ranking global, entre 184 países. Para você ter uma ideia do abismo, o trabalhador brasileiro produz menos riqueza por hora do que o trabalhador de Cuba, do Suriname ou do Uruguai. Enquanto um trabalhador na Irlanda gera $164 por hora e nos Estados Unidos $81, aqui no Brasil esse valor despenca para pífios $21. E por que isso acontece? Será que o brasileiro é preguiçoso? Absolutamente não. O brasileiro trabalha e rala muito, mas ele está inserido em um ambiente desenhado para o fracasso. O problema é o ecossistema que o governo criou. É um ambiente saturado de burocracia, infraestrutura precária e agora tecnologia bizarramente cara. A produtividade depende de ferramentas. Se você dá um machado cego a um homem e uma motosserra a outro, quem produzirá mais? O Brasil está forçando o seu trabalhador a usar o machado cego.
A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, já alertou: apenas 2% das nossas empresas têm máquinas modernas. A maioria trabalha com sucatas de 10 a 15 anos. Com esse novo imposto de Haddad, modernizar esse parque industrial tornou-se um sonho impossível para o pequeno e médio empresário. Essa é a maior ironia dela, a política econômica atual. Eles dizem que amam o trabalhador, mas criam as condições para que ele nunca progrida. Quem tem dinheiro viaja para o exterior e compra o que precisa por uma fração do preço. Quem rala aqui dentro é obrigado a sustentar uma indústria ineficiente e pagar o preço do amor. Estamos sendo governados por uma mentalidade que parou nos anos 70, que acredita que fechar o mercado é a solução, quando na verdade isso apenas isola o país e condena o povo à mediocridade tecnológica. Enquanto o mundo corre na velocidade da inteligência artificial, o Brasil de Haddad e Lula está amarrado ao peso de um Estado que gasta como se não houvesse amanhã. Bloco 4. O banquete em Brasília e a conta para o povo. Enquanto o governo dita que você deve pagar 25% a mais pelo seu celular, como ele se comporta em relação ao próprio dinheiro, ou melhor, ao seu dinheiro? A resposta é revoltante. O cartão corporativo do presidente Lula já ultrapassou a marca de 1,4 bilhão de reais. Só em viagens internacionais, o gasto superou os 2 bilhões de reais do erário. É um banquete sem fim sustentado pelo suor de quem acorda às 5 da manhã. Eles gastam sem limites, voam em jatos de luxo, hospedam-se nos hotéis mais caros do mundo e quando o caixa aperta, a solução é sempre a mesma: aumentar o imposto de quem produz. Essa é a face de ela, a aristocracia estatal. Eles não cortam privilégios, não reduzem ministérios e não diminuem a máquina. A solução deles para o déficit nunca é economizar, é sempre extorquir. Haddad critica o protecionismo de outros líderes mundiais como Donald Trump, chamando-o de antimoderno, mas faz exatamente o mesmo aqui dentro, de forma muito mais agressiva e sem oferecer nada em troca. É a hipocrisia elevada à 10ª potência. Eles querem que você aceite pagar mais caro na sua pizza por causa dos fornos industriais taxados e no seu exame médico, enquanto eles não abrem mão de uma única mordomia. A Linhagem TV precisa deixar claro: este aumento não é o mesmo da taxa das blusinhas da Shopee. Este é o imposto de importação corporativo. Ele ataca a base da pirâmide produtiva. Quando uma empresa importa componentes para montar uma geladeira aqui, ela paga esse imposto. A Janja pode dizer que quem paga é a empresa, mas qualquer pessoa com 2 neurônios sabe que esse custo é integralmente repassado ao consumidor final. Você vai pagar mais caro na geladeira, no micro-ondas e no smartphone, sem entender que o culpado está sentado em uma cadeira estofada em Brasília, assinando decretos que sufocam a sua sobrevivência. O que estamos presenciando é o estágio final de um projeto de poder que não tolera a independência do cidadão. Um povo que tem acesso à tecnologia barata, informação e ferramentas de produtividade é um povo difícil de controlar. Por isso, ele, o Estado, prefere você dependente, comprando produtos caros e obsoletos, preso a um mercado interno que eles dominam através de subsídios e impostos. O tarifaço do governo atual é uma declaração de guerra contra a modernização do Brasil e contra o poder de compra da família tradicional. Nós, da Linhagem TV, não aceitaremos a narrativa de que isso é para o bem da nação. O bem da nação é o trabalhador ter o melhor equipamento pelo menor preço. O bem da nação é a saúde ter acesso à tecnologia de ponta sem ser extorquida pela alfândega. O divórcio entre o povo de bem e esse sistema cleptocrático é total. Eles apostam no seu cansaço e na sua ignorância sobre como os impostos funcionam. Mas agora você sabe. Cada vez que o preço de um eletrônico subir, lembre-se de quem assinou a canetada. Lembre-se das viagens de luxo e dos cartões corporativos bilionários que esse imposto está financiando. A resistência começa com a informação. Eles querem silenciar as redes sociais justamente para que análises como esta não cheguem até você. Eles chamam a verdade de desinformação, porque a verdade dói no bolso deles. Mas nós continuaremos aqui, como sentinelas. O Brasil não pertence a Brasília. O Brasil pertence aos brasileiros que trabalham. E nós não daremos um passo atrás na defesa da nossa liberdade econômica e da soberania das nossas famílias. Fique vigilante. A luz da verdade não pode ser taxada.
A conta chegou, e ela é amarga. O governo decidiu que você deve pagar pelo luxo deles com o suor do seu trabalho. O tarifaço de mais de 1.000 produtos é apenas o começo de um cerco que visa deixar o Brasil para trás enquanto o resto do mundo avança. Mas você agora tem a informação. Você sabe que a justificativa de proteção da indústria é apenas uma máscara para a arrecadação desenfreada. Agora eu quero ouvir você. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Como esse aumento nos eletrônicos e equipamentos vai afetar o seu trabalho ou a sua casa? Você acredita que esse imposto realmente protege alguém além dos cofres de Brasília? A sua participação é o que dá força para a nossa comunidade de resistência. Se você está cansado de ser tratado como um caixa eletrônico pelo sistema, faça 3 coisas agora. Inscreva-se na Linhagem TV e ative todas as notificações. Não deixe o sistema decidir o que você deve assistir. Dê o seu like, isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é relevante